Bom dia a todos. Justamente por conta de todos os problemas que os pacientes têm no dia a dia, que a gente pensou em trazer esse tema, para informar e também fazer uma pequena provocação, né? Hoje, depois vocês vão entender um pouquinho do que é essa provocação. Quero aproveitar para contar para vocês, quem ainda não sabe, que nós mudamos de endereço. Nós estamos agora na Avenida Estado de Israel 899, aqui próximo da 23 de maio. Criamos um novo site, além do que já havia, o abrela.org, e também o nosso e-mail, que agora é o abrela@abrela.org.br. Os telefones continuam os mesmos. Vou contar um pouquinho para quem está chegando agora, por que a Abrela foi fundada. Pela ausência de recursos de atendimento e assistência para os pacientes e familiares após o diagnóstico, que então até há alguns anos atrás, ele saía do consultório sem ter nenhuma informação de como lidar com a doença, de onde encontrar o que ele precisava. Porque é uma doença de progressão rápida, pouco conhecida no Brasil, incurável, mas que pode e precisa ser tratada. Pela carência de informações sobre a doença aqui no Brasil, que seria só a manifestação clínica, distribuição, tratamento e orientações. E também pelas necessidades básicas das pessoas com ela, que ainda eram desconhecidas, e como o direito de receber gratuitamente atendimento, equipamentos e materiais que proporcionassem uma melhor qualidade de vida. Hoje já temos algumas conquistas, mas ainda são poucas e faltam muitas. Então, os nossos objetivos são sensibilizar e educar sobre os direitos e a cidadania do paciente e da família. Por quê? Porque educando, você gera o fortalecimento do poder dessas pessoas, levando a novas descobertas de mecanismos de mudança desta realidade social que vivemos por meio de uma rede social. A principal rede social é a nossa. E em torno da nossa, nós vamos fazendo elos que vão aumentando a nossa rede de ajuda. E isso também ocorre por conta da associação. As informações dessa aula que eu vou apresentar, elas estão nesses dois livretos do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Aqui tem o contato, quem quiser depois eu posso passar também. Esses livretos, um deles, o SUS, pode ser o seu melhor plano de saúde, está sendo distribuído aqui. Alguns de vocês já receberam e outros podem retirar ali com a Fabiana ou a Cecília. Qualquer coisa que vocês precisarem, alguém quiser água ou precisar de ajuda, pode procurar a Fabiana ou Cecília, que elas orientam vocês, tá bom? Bom, vamos entrar direto no SUS. O orçamento do SUS, ele é de R$ 25,00 mês por pessoa e ele é 10 vezes menos do que o investimento que é feito nos países desenvolvidos. Esse financiamento do SUS, ele ocorre por meio de contribuições sociais, do INSS, que o patrão e o empregado pagam em folha de pagamento. Outros impostos também são embutidos nos preços de produtos e serviços e destinados a essa verba de orçamento da saúde. Ele não se resume a consultas, exames, internações e também faz atendimentos complexos, incluindo transplantes em geral. No caso dos planos de saúde, eles dão cobertura apenas para transplante de rim e de córnea. No SUS não há saúde nem restrições. Ele oferece atendimento gratuito, integral e sem discriminação, diferente do plano de saúde que a gente vai ver. E fornece medicamentos quando necessário. Já os planos de saúde privada, eles servem apenas a quem paga a mensalidade, são caros, eles negam atendimentos quando mais o paciente precisa. Então, quando ele precisa lá do medicamento ou de uma assistência domiciliar, o paciente tem que ficar correndo atrás da justiça para conseguir obter os seus direitos. Eles oferecem cobertura para medicamentos apenas em situações de internação e não cobrem vários exames, procedimentos e cirurgias. Impõem carência e restringem seu atendimento. Aposentados perdem o direito ao plano coletivo. Eles têm que, se quiser depois,
fazer a aquisição de um plano próprio. Já no SUS, mesmo quando a gente aposenta, a gente continua sendo atendido. A saúde no Brasil é um direito de todos, dever do Estado, e está regido pela Constituição Federal de 1988. E a saúde também é um tema de relevância pública, sobre o qual o Ministério Público fiscaliza para que haja o cumprimento das leis. E o SUS foi criado para proporcionar atendimento de saúde gratuitamente para toda a população indiscriminadamente. Ele é universal porque deve atender a todos, sem distinção, de acordo com as suas necessidades e sem cobrar nada, independente de contribuição. Ele é integral porque a saúde não pode ser dividida, ela deve ser tratada como um todo. Então, tudo que o paciente precisar deve ser suprido, seja pelo SUS ou pelo plano de saúde. Ele é descentralizado, porque cada município é responsável por sua população, assim como cada estado. Então, as secretarias de saúde municipal e estadual devem se responsabilizar por seus pacientes. Ele é regionalizado e hierarquizado. Nem todo município, às vezes os municípios menorzinhos, eles não dão conta de ter todos os serviços necessários dentro daquela cidade. E então o que acontece? No caso da Josineide, que hoje está aqui com a gente, lá no local dela não tem o atendimento que ela precisava e ela veio para São Paulo. Como é que ela faz? Ela vai pedir ajuda para a Secretaria de Saúde, por meio do tratamento fora de domicílio, que é o conhecido TFD. Então, isso é fornecido pela Secretaria de Saúde, pelo Estado, para que ela possa sair de sua cidade, ir para um outro estado ou uma outra cidade, receber o tratamento que ela precisa. Porém, hoje, o que se tem no TFD paga-se a passagem. Mas, para a Josineide estar aqui, ela não tem a hospedagem garantida e nem a alimentação. Algumas cidades ou estado fornecem uma pequena ajuda de custo. Se ela ficar aqui uma semana, ela tem que pagar como se ela estivesse viajando sozinha. A legislação do SUS garante a equidade. Isso significa que ele deve oferecer recursos de acordo com as necessidades de cada pessoa. Ele deve promover também a participação popular. Como isso ocorre? Os principais instrumentos para a sociedade, nós, pacientes, familiares, associação, fazer o controle sobre as ações dos conselhos, conferências, aliás, da saúde, nós podemos participar de conselhos de saúde, conferências de saúde, além de comissões e outros órgãos que permitam a participação cidadã de cada um de nós. Então, nós mesmos podemos nos inscrever nesses conselhos e participar das reuniões e apresentar as nossas reivindicações. E depois, cada um dos nossos palestrantes vai apresentar um pouquinho de como cada um pode ser feito. As dificuldades do SUS. Fila de espera, falta de vagas para internação, falta de preparo por parte dos profissionais de atendimento, serviços de reabilitação precários e em número suficiente. Vocês têm aí algumas faculdades que atendem, às vezes gratuitamente, outras cobram uma taxa mínima para manutenção, mas elas são em número suficiente e poucos são os profissionais ainda que conhecem como tratar de verdade a esclerose lateral amiotrófica. O orçamento dele é insuficiente também, porque ocorre muito desvio de verba, nós temos aí a corrupção, temos o descumprimento da Constituição, falta de vontade política, pouca iniciativa por parte da sociedade também para se organizar e pressionar as nossas autoridades. As dificuldades com os planos de saúde. Pouca fiscalização por parte da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o órgão responsável por fiscalizar os planos de saúde. O que a gente sabe é que algumas vezes as pessoas procuram esse órgão e ele acaba também não ajudando muito. Os planos de saúde, são líder de reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor, porque eles negam atendimento, excluem coberturas de procedimentos, exames e internações, quando o plano é contratado para fornecer a saúde integral. Então, nós estamos muito habituados a ver pacientes que pagam planos de saúde caríssimos,
mas que nos procuram no ambulatório de doenças neuromusculares, porque o plano não cobre o que ele está precisando naquele momento. E é no SUS, então, que ele vai receber, precariamente, porém, vai receber a ajuda que ele precisa. Também temos os problemas de reajustes abusivos das mensalidades e os descredenciamentos de médicos constantemente. Bom, aqui a cara do que é uma falta de cobertura do SUS, ele vai deixando buracos, aliás, do plano de saúde. Então, qual seria a nossa meta, né? Para começar a tentar mudar essas coisas. Além da participação popular, também a gente oferecer o nosso voto para quem defende a saúde. Não usá-lo para quem usou mal o dinheiro público e para quem não investiu também na saúde. A gente tem que ficar prestando atenção nos políticos que contribuem para a nossa causa, prestando atenção naqueles políticos que não ajudam em nada a área da saúde, que não olham para as necessidades da população em geral. Diga não à corrupção. Mas para isso a gente precisa conhecer um pouquinho dos nossos direitos. Então, quais são eles? Acesso às ações e serviços necessários para a proteção e recuperação da nossa saúde. Acesso gratuito a medicamentos necessários para tratar e restabelecer a sua saúde. Esses direitos, eles estão previstos na Constituição. Nós temos direitos a ser atendido com atenção e respeito. Ser acompanhado por pessoa indicada por você nas consultas e exames, durante o trabalho de partos e durante uma internação, seja qual for o motivo. Você tem o direito de ter autonomia e liberdade para tomar decisões referentes à sua saúde e à sua vida. Consentir ou recusar, de forma voluntária e com a adequada informação sobre procedimentos e diagnósticos e terapias. Ter uma segunda opinião ou parecer de outro profissional de serviços sobre o seu estado de saúde e os procedimentos que lhe foram recomendados. Você tem direito de receber informações claras e compreensivas. Então, não saia do consultório médico sem entender aquilo que ele te passou. Não tenha vergonha de perguntar, porque você tem direito à informação, a entender o que está acontecendo com você e a entender o que foi recomendado para que você fizesse. Você tem direito de ser previamente informado quando o tratamento for experimental ou fizer parte de pesquisa. Não acreditar simplesmente que aquilo vai te trazer algum benefício, sem antes saber se aquele tratamento é uma pesquisa ou um tratamento efetivo. Buscar informação com outras pessoas que possam te ajudar a chegar numa informação segura. Você tem direito, e esta é a nossa maior briga, de receber atendimento domiciliar e internação domiciliar para procedimentos médicos de enfermagem, fisioterapia, psicologia, assistência social, entre outros, visando o cuidado integral mediante indicação médica e concordância da família. Ou seja, o médico precisa prescrever adequadamente o que você precisa na assistência domiciliar, qual o tempo que cada profissional precisa estar ali junto com você, qual o profissional que precisa te visitar e que cuidados você vai precisar receber. Hoje, o SUS oferece parcialmente esta assistência. Como é que isso acontece? Através do Programa de Saúde da Família, o PSF. Ele é distribuído nas unidades básicas de saúde, nas UBSs de cada bairro. Porém, nem todos os bairros têm esse serviço. Quando eles têm, existe um número restrito de profissionais que não dá conta de atender toda a população. E também a equipe não possui todos os membros necessários. Então, isso é uma luta que a gente deve começar, conhecer os caminhos para que isso possa ser melhorado. Ou o PSF ser ampliado, ou eles criarem novos serviços que possam suprir essa necessidade, que hoje é suprida de forma muito restrita. Você tem direito a não ser discriminado nem sofrer negação de atendimento. Participar de reuniões de conselhos de saúde, plenárias de conferência de saúde, dos conselhos gestores das unidades básicas de saúde e outros órgãos que discutem ou deliberam sobre as diretrizes e políticas de saúde. Então, é importante a nossa participação nesses órgãos. Recorrer à justiça para fazer valer seus direitos
a assistência integral à saúde. E a justiça também você tem direito a recorrer gratuitamente. Nem sempre a gente precisa de um advogado para entrar com um recurso na justiça. No Juizado Especial Cível, por exemplo, depois, conforme vocês precisarem, procurem a gente na Brela, nós passamos o que for mais próximo de vocês. Você pode fazer uma carta de próprio punho, requerendo aquela necessidade sua mediante a prescrição médica. E aí abre-se um processo para você conseguir o que precisa. Então, não deixe que a sujeira fique debaixo do tapete. Onde e como fazer valer os seus direitos? Nós temos, então, aqui alguns órgãos que estão à disposição, que a gente pode procurar cada vez que tiver um problema. Vocês vão, nesse livreto do IDEC, vocês vão encontrar o endereço, o telefone que tem aqui. Quem quiser pode copiar, eu posso deixar aqui para vocês, ou depois passar também. E, além disso, a gente pode passar para vocês na Abrela. Então, os conselhos de conferência de saúde, as ouvidorias dos órgãos onde vocês participam, dos postos de saúde, dos hospitais, Ministério Público, Poder Judiciário, Juizado Especial Cível, que existe uma lista deles, a Defensoria Pública, PROCON, né, nós também podemos recorrer diretamente ao PROCON para pedir ajuda, no próprio IDEC e na Agência Nacional de Saúde Complementar, a ANS, que é o órgão regulador. Apesar de todas as dificuldades, né, já tivemos algumas conquistas muito importantes. Então, fazendo reivindicações nos órgãos certos, brigando na justiça, essa coletividade que são os pacientes que já passaram por aqui e que ainda, alguns outros ainda continuam, já conseguiram também uma portaria que regulamentasse a distribuição do Relutec, que até 2002 ele era comprado por quem podia. Ele custava em torno de R$ 1.200 a caixa, com 58 comprimidos, que não dava para um mês. Hoje ele é distribuído gratuitamente para todas as pessoas que precisam, mas foi graças à luta de muitos dos nossos pacientes. E também uma grande conquista foi a distribuição gratuita do respirador, que aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, já é garantido gratuitamente. Porém, nos outros estados, isso ainda não acontece. Então, as pessoas que estão em outros estados, alguns já conseguiram, mas algumas secretarias de saúde ainda apresentam muita resistência para distribuir o equipamento, alegando que é caro, que eles precisam de 60 dias, 6 meses até, é uma vergonha dizer que eles precisam desse tempo para poder fornecer o equipamento, porque ele é caro ou porque não tem a verba naquele momento, quando na verdade nós sabemos que a verba é direcionada para a Secretaria de Saúde para que ela compre ou alugue esse equipamento. Por quê? Porque ele não pode, o paciente, quando precisa de um equipamento desse, ele certamente que não pode esperar um mês para receber o equipamento, quem dirá 6 meses. Então, isso a gente precisa começar a movimentar para ver o que a gente consegue melhorar também. E é isso, a nossa equipe, e eu agradeço a atenção de vocês.